somos um. Somos um na carne. E agredir a esposa é agredir a si mesmo. Se nós somos uma só carne, quando eu estou agredindo a minha esposa, eu estou agredindo a mim mesmo. Somos um não significa que você deve suportar qualquer coisa calada. Mas sim, juntos somos proteção e não ameaça. Juntos somos refúgio, não um campo de batalha, não uma guerra dos sexos. Nós somos um no propósito, na ajuda mútua e não na dominação. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, presta bem atenção, o que é que Paulo está dizendo aqui? Tem negado a fé e é pior do que o ímpio. Nós precisamos refletir seriamente no que a palavra de Deus nos traz sobre isso. Auxiliadora, lá no grego é ezer, é a palavra usada para o próprio Deus. Em Salmos 33:20 diz assim: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, nosso ezer. É a mesma palavra usada para auxiliadora quando se refere à mulher. Nosso auxílio e nosso escudo. É a ajuda forte, competente, aquela que está lado a lado, não abaixo, aquela que é idônea, que corresponde, que está à altura, que está face a face. O plano de Deus para o casal é que ele caminhe como uma equipe, que construam juntos, que caminhem juntos, que construam juntos. Um lar segundo Deus é um lugar onde um apoia o outro, um levanta o outro, caminham juntos, lado a lado. Não é como patrão e empregado. Eu sei que nós somos fortemente, irmãos, influenciados por uma cultura machista, patriarcal, onde a mulher não tinha nenhum valor. A mulher era meramente um objeto. Mas isso não está de acordo com o que a palavra diz. Quando a gente olha para a vida de Jesus e vê como Jesus tratava a mulher, ele quebra um paradigma ali. Jesus sempre tratou as mulheres com muito respeito, com muito amor. E ele sempre valorizou a mulher. Se nós somos seguidores desse mesmo Jesus, necessariamente nós temos que fazer da mesma forma. Nós temos que tratar a mulher com respeito. E tem marido que acha que a mulher é uma empregada doméstica. Você quer uma empregada doméstica, contrate uma e pague. Mas a sua mulher, aquela que é uma só carne com você, ela não pode ser tratada como uma empregada doméstica. Deus não a colocou ao seu lado para que ela seja humilhada e dominada por você. O homem recebe de Deus a função de sacerdote do lar. O homem exerce uma liderança dentro do seu lar. O homem é o sacerdote, é uma liderança espiritual. E muitas vezes isso é confundido, como o homem manda e você obedece. Não é isso que a palavra de Deus traz. Violência e controle não combinam com o propósito de Deus para o casamento. A gente viu isso lá no texto de Timóteo. Cuidar da casa é mandamento, não é uma opção. E esse mandamento é para o homem e para a mulher. A casa é nossa. Se eu quiser vender minha casa sem assinatura de núbia, eu não vou conseguir. A casa é nossa. E por que que as tarefas da casa só são dela? E às vezes a gente ouve, não, porque eu ajudo minha mulher na tarefa doméstica. Não tem que ajudar não, meu amigo, você tem que dividir a tarefa dos dois. E ela testemunha que, para mim, isso foi duro de aprender. Porque eu fui criado numa casa em que eu sentava na mesa na hora do almoço e mamãe trazia o pratinho já feito. Eu não fazia absolutamente nada, eu passei minha vida toda sendo servido, sendo dengado. Eu era o mais novo, eu era o caçula. E quando casei, eu tive sérias dificuldades.
para encontrar esse equilíbrio. Hoje, queridos, minha mulher está aposentada e eu também. Ela gosta de dormir até tarde, nós gostamos. Mas eu acordo sempre um pouco antes que ela, eu faço café e eu levo na cama. Todos os dias. E isso não me faz menos homem do que ninguém. Mas ela também faz meu almoço todo dia. Um serve o outro, querido. Nós fomos chamados para servir. Mas tem muito homem que acha que está no mundo, que é o rei, que é o príncipe, só para ser servido. Não foi para isso que Jesus lhe chamou, meu irmão. Nós fomos chamados para servir. Ele, o grande mestre, o rei dos reis, ele deu exemplo o tempo todo, ele serviu. Ele era o Deus encarnado e ele serviu, ele lavou os pés aos seus discípulos. Quem sou eu e quem é você para exigir que você seja servido pela sua mulher? O apóstolo Pedro vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que é que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? O que é a vida comum do lar? E Pedro está dizendo: igualmente vivei a vida comum do lar. Então eu quero dizer para você que lavar prato é algo comum do lar. Essa semana ela amanheceu com a coluna doendo, falou assim: amor, você vai ter que fazer o almoço hoje. Aí eu falei: eu vou. É só você me dizer algumas coisas o que é que faz. Ela queria fazer uma comida específica e ela foi dando as dicas e eu fui lá e fiz. No dia seguinte eu resolvi fazer uma feijoada. E eu não sou menos homem do que ninguém por causa disso. Isso é cuidar um do outro. Porque quando eu tenho qualquer necessidade, ela cuida de mim. E eu preciso cuidar dela. Porque é mandamento do Senhor. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E é tão bacana, tão gostoso, quando a gente consegue desenvolver esse tipo de relacionamento. Queridos, eu não estou querendo colocar aqui para vocês que eu e Núbia somos melhores do que ninguém. Nós temos os nossos defeitos. Às vezes eu tenho vontade de torcer o pescoço dela, mas graças a Deus a vontade passa rápido. Ela não, nunca tem vontade de torcer meu pescoço, porque eu sou uma bênção, irmãos. Mas isso é natural, nós somos pessoas diferentes, nós somos pecadores. Então é natural que hajam problemas, é natural que existam divergências, é natural às vezes até que a gente discuta, mas não é natural que a gente esteja se agredindo, não é natural a violência, não é natural o descaso, não é natural uma visão de senhorio. Sua esposa é presente de Deus para a sua vida. Amém, maridos? Eu achei fraco, não acharam não, esposas? Fraco demais. Sua esposa é presente de Deus para você, marido. Amém? Melhorou, né? Hoje é dia da mulher, pelo menos hoje, né? Não vão fazer feio. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com honra, como co-herdeiras da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando você não está tratando a sua esposa de forma adequada, a sua oração não passa do teto. Quebra a sua comunhão com Deus. Então você que se acha o bonzão, o mandão, Deus não está nem ouvindo a sua oração. É isso que a palavra está trazendo aqui. É isso que Pedro está dizendo. Elas são co-herdeiras da mesma graça da vida. Amém? Mesma salvação, mesmo acesso a Deus, mesmo valor espiritual. A oração do marido que maltrata a esposa fica comprometida. E Deus leva isso a sério e nós precisamos levar também. E o apóstolo Paulo ensina que a fé verdadeira começa em casa. O meu primeiro ministério é na minha casa. A minha primeira ovelha e a mais importante é a minha esposa. E se eu estou agindo de forma diferente, eu vou prestar contas ao Senhor. Quando o marido ameaça, grita,
humilha com palavras, bate, chuta, empurra, controla o dinheiro para gastar, usa a Bíblia para manipular, para intimidar, ele não está cuidando dos seus, mas ele está traindo e violando o mandamento. E Paulo é muito duro aqui. Ele vai dizer: tem negado a fé, é pior do que o descrente, é pior do que o ímpio. E essas palavras, elas precisam fazer sentido para nós, maridos. Nós precisamos levar a sério essa advertência. Nós não podemos brincar de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. E o objetivo dele é destruir as nossas famílias. E muitas vezes nós temos, maridos, contribuído para a destruição dos nossos lares, porque nos falta sabedoria, nos falta temor ao Senhor, por conta do nosso machismo. Violência doméstica é negação prática da nossa fé. Se nós somos um corpo, como um membro pode espancar o outro e ainda assim dizer que está obedecendo ao Senhor? Isso não é apenas um problema de temperamento, como muitos alegam, queridos. Isso é pecado, e é um pecado grave. O problema de temperamento é controlado pela ação do Espírito Santo. Domínio próprio. Para que você tenha domínio próprio, você precisa necessariamente estar cheio do Espírito Santo. Às vezes o cara está cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. Cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Aí não há espaço para que o Espírito Santo ocupe. E muitas vezes nós estamos falando de pessoas que ocupam liderança na igreja. Nós já vimos casos, uma cidade que nós moramos, a pessoa que foi o meu líder, Núbia falou que eu era beberrão, que eu fazia farra, e Deus usou este homem para me ajudar. Nós participamos de um grupo de discipulado de casais que foram 12 meses. Eu era uma pessoa quando eu comecei, e eu era outra pessoa, totalmente transformada quando terminou. Esse homem que foi usado por Deus, nós depois descobrimos que ele espancava a esposa, espancava as filhas, ele violentava a esposa. E nós descobrimos isso porque um dia ela bateu na porta da nossa casa, umas 19 horas, chorando, e quando a gente abriu e recebeu, ela desesperada, e ela foi contar que o marido tinha deixado ela, naquela hora, largou ela no meio da estrada, na BR-101. Largou ela lá e foi embora com o carro, e ela ficou lá desesperada, chorando. E Deus, na sua grande misericórdia, fez com que um motorista de ônibus, que estava indo para a garagem, falou com ela: a senhora é louca de estar aqui nesse lugar, isso aqui é muito perigoso, uma hora dessa. E ele disse: olha, eu estou indo para a garagem. E a garagem do ônibus era próxima da nossa casa. E ela desceu na porta da nossa casa. E nós tivemos ali conhecimento que aquele homem, que era diácono, vice-moderador da igreja, líder do louvor, foi meu discipulador. Aquele homem era um violento. A pessoa que me ajudou a mudar completamente a minha vida, a voltar para o Senhor, ele tinha uma vida dupla. E eu nem imaginava. Sabe, queridos, esse é o retrato nas nossas igrejas, a gente não se espante. Eu acho que aqui na Memorial isso não acontece, é só lá na Piba, gente. Sabe, mas aquilo nos entristeceu profundamente. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda uma pessoa daquele jeito foi usada por Deus para que eu fosse resgatado. Olha, queridos, como que alguém que pratica violência contra sua esposa pode exercer liderança espiritual? Quando acontece isso, ele não só desrespeita a mulher, mas ele desrespeita primeiro a Deus. Porque a mulher é imagem e semelhança de Deus. Mas também, além da prática da violência, tem a omissão, o não cuidar. Não cuidar também é violência.
Omissão também pode ser uma forma de violência. Marido que abandona emocionalmente a esposa, que a deixa sozinha com todo o peso da casa, dos filhos, que não a protege em situações de risco, que ignora o sofrimento dela. Deus não te chamou para ser um terror dentro da sua casa. Uma igreja que eu frequentei também lá em Salvador, tinha um diácono. Eu era adolescente e eu morria de medo daquele homem. Eu nunca vi aquele homem dar um sorriso. Mas era a prática da santidade na igreja. E conversando com o filho dele, ele disse assim: Cláudio, eu queria que o meu pai em casa fosse pelo menos igual o pai na igreja. Porque em casa ele é violento. Ele espanca a gente, ele espanca a minha mãe. E aquele homem era um dos maiores líderes naquela igreja. A capa de santidade vestida, mas quando ele saía da igreja, ele deixava aquela capa de santidade na igreja. Quantas vezes isso tem acontecido aqui no nosso meio, queridos? Você precisa ser santo, que a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas ela não diz sede santos na igreja. Você precisa ser santo na sua totalidade, onde você estiver, sobretudo no seu lar. Sobretudo no seu lar, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Um lar segundo Deus é um lar onde existe o cuidado mútuo e não medo mútuo. Tem esposas que morrem de medo do marido. Outro dia a gente estava conversando numa reunião, num grupo, e a esposa de uma das pessoas, a Inúbia, falou assim: eu já fui lá chamar Cláudio 2 vezes, agora é sua vez. Sabe o que ela disse? Deus me livre de ir lá chamar ele. Eu morro de medo. É bom você ter medo de ficar me chamando toda hora. Sabe, queridos, que tipo de relacionamento é esse que a mulher tem medo de chamar o marido? Nós estamos falando de crentes, de líderes. Um lar segundo o plano de Deus é um lar onde reina o cuidado mútuo e não o medo. Deus fez a mulher uma auxiliadora idônea e Ele ordena que haja cuidado especial para os da própria casa. Então, um lar cristão deve ser lugar onde a mulher é ouvida, onde a mulher é respeitada, onde a mulher é valorizada, onde a mulher é protegida. É lugar onde o homem é chamado à responsabilidade, confrontado quando erra e ajudado a amadurecer. Somos um na graça. Último ponto que eu queria abordar. Cura, arrependimento e um novo começo. Deus quer nos oferecer essa possibilidade. Eu não sei como está o seu lar hoje, querido, mas Deus quer dar uma oportunidade a você de fazer tudo novo, de transformar o seu lar em um lar segundo a vontade de Deus. Deus quer transformar você para que você seja um marido segundo o coração de Deus. Amém? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Transparência, sem medo. Esse é o plano original de Deus para homem e mulher. Nus e não se envergonhavam aponta para uma transparência emocional, para segurança, para ausência de medo, ausência de culpa, ausência de ameaças. E o pecado quebrou isso, lá em Gênesis 3. E até hoje nós vemos vergonha, nós vemos culpa, nós vemos medo e violência dentro dos lares. Mas o Senhor Jesus, Ele oferece para mim e para você hoje restauração, um lar verdadeiramente transformado em Cristo. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu quero trazer um chamado
aos que agridem ou aos que já agrediram. O caminho, queridos, é arrependimento verdadeiro. E não é só chorar, é mudar. Arrependimento exige mudança de atitude. Fazia, não faço mais. Porque somente o choro, às vezes pode ser um choro de remorso, como foi o choro de Judas. Mas nós temos que chorar o choro de Pedro, um choro de arrependimento que gera mudança, que gera transformação. E depois daquele choro de arrependimento, Pedro foi um dos grandes líderes da igreja primitiva, porque o choro dele foi choro de arrependimento, que gerou frutos de arrependimento, que gerou mudança de atitude. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, Atos 3,19. E isso pode incluir confessar o pecado a Deus, procurar ajuda pastoral e profissional, encarar as consequências até legais se houver, submeter-se a acompanhamento, tratamento e nunca, jamais, usar a Bíblia para justificar o seu controle e a sua agressão. Porque tem muito crente usando a Bíblia para justificar o seu comportamento inadequado como marido. Porque grande parte das heresias, queridos, infelizmente, saem da própria Bíblia. Quando nós tiramos determinadas coisas totalmente fora do contexto. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu queria falar também às mulheres que sofrem ou que já sofreram. A Bíblia não chama ninguém a ser cúmplice do próprio sofrimento injusto. Em Provérbios está escrito: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Denunciar a violência, buscar ajuda, se proteger, não é falta de fé. Se houver necessidade, denuncie. Busque ajuda, não sofra sozinha. Você não foi chamada para isso. Buscar ajuda é agir de acordo com o que o Senhor orienta, que ama a justiça e detesta a opressão. Esse é o nosso Deus. A igreja deve ser um lugar seguro para a mulher que sofre, e não um ambiente que a manda aguentar tudo calada. Devemos caminhar com sabedoria, com acolhimento, com empatia. Queridos, para concluir, nós somos um na origem, ou seja, igualdade em dignidade, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, e a violência é uma afronta ao Criador e à imagem do Criador. Segundo, nós somos um na aliança, compromisso exclusivo e protetor. Deixar e unir aponta para a fidelidade, para o cuidado. Uma só carne protege, acolhe, não agride, não oprime. Terceiro, somos um no propósito. Ajuda mútua e não dominação. Auxiliadora idônea, ela é parceira, é para caminhar junto, sem medo. Há perdão para aquele que se arrepende e a cura e proteção para quem sofre. O seu coração está machucado, está ferido. Jesus tem cura para você essa manhã. Amém? Se você foi ferida, se você foi vítima de qualquer tipo de violência, o Senhor tem cura para você essa manhã. Ele quer tratar com você. E somos um também na graça. Cura, arrependimento e novo começo. Deus nos chama a andar na luz, sem medo. Há perdão para quem se arrepende e há cura e proteção para quem sofre. Aos maridos, tratem suas esposas como Deus manda. Amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
Irmãos, esse texto de Paulo lá em Efésios 5, 25, é muito duro para nós. Você sabe o que é amar a esposa a ponto de dar a sua vida por ela? É fácil, Dinho. Na dividida para morrer, você se coloca no lugar dela. Esse é amor que a Bíblia nos manda. Capaz de dar a vida por elas. E como é que tem marido que às vezes está até querendo tirar a vida da mulher? Que amor é esse? Muito longe do amor que a Bíblia nos ensina. Vós, maridos, amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo se fez sacrifício pela igreja. Você precisa se sacrificar pelo bem-estar da sua esposa. Amém? Posso ouvir um amém dos maridos? Os caras estão meio desanimados, viu, Jaelson? Negócio aqui, aí. Só Jesus. Queridos, quando ele diz amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja, significa nunca levante a mão para ela. Nunca a destrua com palavras. Nunca use a Bíblia para a dominar. Esteja disposto a pedir perdão. Esteja disposto a mudar, a fazer diferente, a buscar ajuda se necessário. E as esposas, vocês não são menos, vocês não são objeto, vocês não são culpadas pela agressão que sofrem. Amém, irmãs? Vocês não são culpadas pela agressão que vocês sofrem. Não permita que seja colocado na sua mente, no seu coração, essa mentira demoníaca. A culpa é do agressor e nunca de quem é agredido. Vocês foram criadas para serem filhas de Deus, co-herdeiras da graça. Criadas para viver em amor e em dignidade. Não somente no dia 8 de março. Tá certo? Se vocês vivem qualquer forma de violência, busquem ajuda. Procurem seu pastor, procurem um profissional. E, se necessário, procurem ajuda legal, procurem a polícia. Silêncio prolongado só aumenta o ciclo de dor. Quanto mais demorar, mais sofrimento. E agora uma palavra à igreja. Que esta comunidade seja um lugar onde casamentos sejam ensinados à luz da palavra de Deus. Amém? Que aqui seja um lugar onde a violência doméstica não seja minimizada, nem espiritualizada. Que não seja aceito de forma nenhuma. Que seja totalmente rejeitada. Que isso não tem nada a ver com Deus. Aqui deve ser o lugar onde as mulheres são protegidas, honradas e acolhidas. Homens precisam aqui ser confrontados em amor e chamados ao arrependimento. Amém, queridos? A gente não pode passar a mão na cabeça do violento, do agressor. Tem que ser confrontado na palavra, em amor, mas na palavra.